Vitória mais utilizar como... Tudo bem, você pode tentar recuperar o jogador, mas um aspecto de marketing, que seria, por exemplo, o Javier Pastore. Você lembra dele? Aquele meia argentino, hoje tem 34 anos de idade. A última atuação dele aconteceu pelo Qatar SC, ainda na temporada passada, na metade do ano. Acabou rescindindo o seu contrato, ficando 100% livre no mercado. Tinha um salário altíssimo por lá, também nessa casa de 1 milhão por mês. E foi especulado no São Paulo e no Santos. Na temporada anterior, acabou que não houve um acerto, está livre ainda no mercado da bola. Obviamente, né, acho que isso nenhum torcedor que já acompanhou o Pastore, seja na Argentina ou até mesmo no PSG, vai negar que o jogador tem qualidade técnica. Seria um jogador diferenciadíssimo aqui para o futebol brasileiro. Porém, a parte física deixa muito a desejar, tá? Para você ter uma ideia, a última temporada que ele jogou pelo menos 30 jogos foi em 2017 e 2018. Lá no PSG foram 37 jogos. Depois daquilo, 17, 15, 5, 15 e 8 jogos por temporada. É muito pouco, tá? Por isso que eu citei aqui para vocês que seria algo que eu nem enxergo assim com maus olhos não, tá? O clube contratar um jogador mais olhando nessa parte de marketing do que propriamente dentro de campo. Acho que não deve ser a prioridade, você não deve pautar as suas contratações apenas nesse mérito, tá? Mas um ou outro pode fazer sentido e dependendo também, né? Se o jogador aprimorar a forma física, se o técnico ou a diretoria, enfim, quiser apostar em um nome como este, tá? O Pastore, que é revelado pelo Huracan, passa no Palermo da Itália, no PSG, onde joga de 2011 até a metade de 2018. Roma, foram 3 temporadas, começa muito bem, teve também algumas lesões. No Elche, né, a sua última experiência no futebol europeu, só jogou 16 vezes na Espanha, não marcou gols e também não deu assistência. Um jogador que tem números um pouquinho melhores do que o Pastore, mas que também seria dentro dessa alternativa de tentar recuperar, um nome bastante badalado, é do Alexandre Pato, 34 anos. No ano passado pelo São Paulo foram 10 jogos e 2 gols marcados, até ficou à disposição em muitas partidas, não foi utilizado pelo Dorival Júnior, mas também entra dentro daquele critério de jogadores que já têm uma idade avançada e que não vem jogando com muita frequência. No Orlando City até teve alguns números ali ok, vai em 2022, 4 gols e 5 assistências em 27 jogos, a última temporada que ele consegue jogar mais de 30 vezes também foi em 2018, tá? Então há um certo padrão dentro desses jogadores livres, por isso que eu falei para vocês, né? Não são jogadores, até tem qualidade, mas que não são atletas que vivem o auge da sua carreira técnica e até mesmo física, né? Mas dependendo da necessidade, para uma janela de transferências que está fechada, pode sim acontecer, tá bom? O Alexandre Pato nesse ano, ele foi especulado no Santos, na Portuguesa e também no Goiás, acabou que não houve acerto. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está livre no mercado desde a temporada passada, quando encerrou o seu contrato no São Paulo, não houve renovação. A última grande temporada do Pato foi lá no futebol chinês, né? Olhando para um aspecto competitivo, até foi bem no Villarreal, em 2017 marcou 6 gols e 2 assistências em 24 jogos. No Brasil, acho que em 2015 pelo São Paulo, né? 26 gols em 59 jogos naquele ano, tanto é que ele foi contratado pelo Chelsea, tem passagem também pelo Corinthians Internacional e no Milan do futebol italiano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você pensa sobre o Pato e esses outros jogadores que eu acabei citando aqui no nosso vídeo. Tá? Acho que a maioria deles, né, o torcedor acaba olhando, digamos, com um olhar de desconfiança natural pela idade, a falta de ritmo também, mas dependendo da necessidade. Tem outras opções que eu nem citei aqui no vídeo, como por exemplo o Bruno Pérez, lateral direito ex-Torino, ex-Roma também, não foi bem pelo Atlético Paranaense na temporada passada. O zagueiro Rodrigo Moledo é muito bom de bola, mas ele está suspenso por conta de algumas substâncias, enfim, que estava no entendendo no ano passado. Ele só volta a jogar depois dessa suspensão em outubro, tá? Então um jogador que talvez para o finalzinho do ano eu ficaria atento aí no mercado também, tá? No ano passado pelo Inter foram 24 jogos, um gol marcado. Esse zagueirão de 36 anos, pode deixar a sua opinião. O que você pensa sobre esse assunto e também sobre a possibilidade de contratar jogadores, como eu falei. Não só por isso, mas jogadores mais badalados. Talvez uma possibilidade de venda de camisa, de sócio-torcedor, de visibilidade da marca também. Enfim, pode deixar o seu palpite, o que você pensa a respeito destas possibilidades e essa brecha no calendário da CBF. Lembrando, volta a abrir no dia 10 de julho, onde o Vitória pode ir no mercado e deve sim
buscar jogadores, né, nas posições mais carentes e atletas que vêm jogando com mais frequência e com bons números, né, que sempre é o ideal no futebol. Conferir. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a possibilidade de mais saídas dentro do elenco do Vitória para a Série A do Brasileirão e esse interesse de clubes da Série A e também da Série B em contar com um jogador de destaque do Vitória nas últimas rodadas. O Leão, que já teve um pequeno limpa, vamos colocar assim, dentro do seu elenco, rescisões contratuais como o do Luan, do Caio Dantas, empréstimos também como o do João Vitor, do Andrei, também do Dionísio ali no meio de campo. Outras saídas até mesmo para o Itabuna na disputa da Série D do Brasileirão e mais chegadas. Tá? Acho que ainda tem uma lista aí de jogadores que não agregaram nesse começo de ano, que ainda podem deixar o Vitória, né? Como por exemplo o zagueirão colombiano Christian Zapata, talvez o Felipe Vieira, lateral esquerdo que acabou de voltar de lesão. No meio de campo, o Caio Vinícius também teve o seu nome especulado nos últimos dias, e no ataque o Léo Gamalho, o Eric Caxiri, são jogadores que ainda não demonstraram grande coisa, tá bom? Acho que eu ficaria, tá, com alguns jogadores, mas é uma possibilidade. Falando sobre interesses, ofertas nos últimos dias, segundo informações da página Mercado do Futebol Oficial, uma página que tem mais de 100 mil seguidores, ainda na última sexta-feira foi confirmado um interesse pelo atacante Matheus Gonçalves, jogador que está no Vitória desde a temporada passada, 29 anos de idade, e segundo esta informação do Mercado do Futebol, Vasco e também o Goiás, eles preparam propostas pelo Matheus Gonçalves, atacante do Vitória. O jogador, né, tem um contrato até o final do ano e já pode firmar um pré-contrato a partir da metade do ano, mais especificamente do mês de julho. Então o Matheus Gonçalves estaria no radar do Vasco e também do Goiás. Não chegou uma oferta oficial para o Vitória até esta última janela de transferências, ou seja, não há possibilidade mais do Matheus Gonçalves deixar o Leão neste exato momento por conta do encerramento da janela de transferências no último dia 19. Porém, a janela volta a abrir no dia 10 de julho e fica disponível para os clubes da Série A e B até o dia 2 de setembro, até mesmo podendo contratar jogadores do futebol internacional, o que não foi possível, por exemplo, nesta última janela. Tá? Então, Matheus Gonçalves, que já foi inclusive procurado pelo Vasco no ano passado, quando ele ainda defendia o América Mineiro, pode ser uma possibilidade. Tudo bem, não é um titular incontestável nesse ano pelo Vitória, mas um jogador que vem sendo sim um destaque, entrando no decorrer das partidas, marcando gols importantes, como foi, por exemplo, no jogo contra o Bahia, marcou 2 gols, né, na virada pelo placar de 3-2, também marcou um gol contra o Barcelona de Ilhéus e assistência contra o próprio Bahia, né, naquela vitória também por 3-2 no Barradão, na primeira fase, entrou no segundo tempo e acabou sendo importante. Nas últimas 4 partidas, né, ele acabou entrando no segundo tempo, né, nessa Série A do Brasileirão, entrou no segundo tempo contra o Bahia e também contra o Palmeiras, ele jogou um pouco mais, foram 58 minutos. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Matheus Gonçalves, é um jogador que eu seguraria também, tá? Acho que começou a temporada muito mal, né, naqueles primeiros jogos do Baianão, até mesmo na estreia da Copa do Nordeste, não demonstrou grande coisa. Foi aos poucos, né, um jogador que é muito centrado, muito profissional também, ganhando um melhor condicionamento físico, confiança, uma assistência no clássico já ali na terceira rodada, né, contra o Bahia, segunda, na virada por 3-2, e a final também, né, o cara acabou marcando 2 gols, é difícil o torcedor desapegar tão cedo do Matheus Gonçalves. Vem jogando até que bem, né, dos 2 jogos que ele fez, que eu pude acompanhar ainda a Série A, contra o Palmeiras, também contra o Bahia, vem sendo uma alternativa de velocidade, na ponta esquerda também, boas jogadas pelo meio, um jogador que tem sim bastante habilidade também para dribles curtos, e tem um currículo aqui no futebol brasileiro também grande, né, um jogador que tem, por exemplo, passagens pelo Sport, Fluminense, Ceará e América Mineiro. Pode ser que pinte aí propostas do Vasco e também do Goiás, 2 clubes que procuram jogadores para essa posição, tá? De velocidade pelas beiradas do campo. O Gonçalves, que também, como eu falei no ano passado, antes de fechar com o Vitória, ele foi procurado também pelo Vasco da Gama no Leão, na Série B do ano anterior, chegando já na metade do campeonato. 19 jogos, 4 assistências, foi mais reserva do que titular propriamente, né? Mas sempre foi um jogador importante para o técnico Léo Condé, e acho que faz sentido o Vitória fazer um incentivo para manter o Matheus Gonçalves, até mesmo porque pode pintar outra proposta, até mesmo nesse período, tá? Neste momento, a única janela de transferências, né, o único país relativamente
importante, né, no meio do futebol que está aberto, principalmente no aspecto financeiro, é de Singapura, tá? A única liga assim mais cara, mais badalada